Os mistérios da arqueologia e história são convites à nossa imaginação e curiosidade. À medida que desenterramos relíquias do passado, muitas perguntas surgem. Quem eram essas pessoas, como viviam? Por que construíram monumentos imponentes e o que aconteceu com suas civilizações? A busca por respostas nos leva a reexaminar nossas próprias origens e a evolução da humanidade. Cada descoberta nos lembra que a história é uma narrativa em constante evolução, repleta de surpresas e reviravoltas, que nos desafia a decifrar os enigmas do passado para entendermos melhor o presente. Imagine tropeçar numa relíquia impressionante que desafia a nossa compreensão da civilização humana. Esta é a história do Rockwall do Texas. É uma formação natural ou uma estrutura antiga criada por mãos humanas? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. No ano de 1852, onde hoje é o condado de Rockwall, no Texas, um grupo de agricultores em busca de água descobriu algo verdadeiramente notável. O que emergiu do subsolo foi uma parede rochosa intrigante, envolta em mistério e especulação. Estimada entre 200 e 400 mil anos, esta estrutura colossal dividiu opiniões entre especialistas e despertou a curiosidade de muitos. Alguns argumentam que é uma formação natural, enquanto outros acreditam firmemente que é inegavelmente criada pelo homem. Então, o que exatamente alimentou essa controvérsia? Para esclarecer este assunto controverso, o Dr. John Geisman, da Universidade do Texas, conduziu uma extensa investigação. Ele testou as rochas encontradas no Rockwall como parte de um documentário do History Channel. Os testes iniciais revelaram algo fascinante. Cada rocha da parede exibia exatamente as mesmas propriedades magnéticas. Esta consistência sugere que estas rochas se originaram na área que circunda a própria parede, e não em um local distante. As descobertas do Dr. Geisman sugeriram que o Rockwall poderia na verdade ser uma estrutura natural, em vez de feita pelo homem. No entanto, nem todos estão convencidos desta descoberta. Eles pediram mais estudos para solidificar essa possibilidade. Embora a pesquisa do Dr. Geisman seja intrigante, um teste não pode ser a única base para desafiar uma afirmação tão significativa. Apesar do ceticismo, outros especialistas como o geólogo James Shelton e o arquiteto John Lindsay, formado em Harvard, identificaram elementos arquitetônicos dentro da parede que sugerem envolvimento humano. Com seus olhos treinados, Shelton e Lindsay observaram arcos, portais de verga e aberturas semelhantes a janelas que apresentam uma notável semelhança com o projeto arquitetônico. De acordo com a sua investigação, o nível de organização e a colocação intencional destas características estruturais lembram muito o trabalho artesanal humano. À medida que o debate avança, o Rockwall do Texas continua a cativar as mentes daqueles que se aventuram a estudá-lo. Será que novas investigações científicas finalmente desvendarão os seus segredos e esclarecerão este enigma duradouro? Até então, o Rockwall do Texas permanece enorme, testemunhando um antigo mistério que desafia os próprios fundamentos da nossa compreensão da história humana. A Mesopotâmia é considerada o berço da civilização devido ao surgimento de sociedades urbanas e avanços culturais significativos. Os mesopotâmicos desenvolveram a escrita cuneiforme em tabuletas de argila, registrando informações administrativas, literatura e leis. Eles contribuíram para a matemática e a astronomia, desenvolvendo um sistema de numeração sexagesimal. A civilização declinou devido a invasões e domínio estrangeiro, com os persas eventualmente conquistando a região. A influência persiste na linguagem, religião, agricultura e organização política, deixando um legado profundo na história da humanidade. O chamado Obelisco Negro de Salmaneser III é um dos artefatos mais impressionantes e misteriosos do antigo estado da Assíria, que surgiu há cerca de 4.500 anos no território do atual Iraque. Os arqueólogos o escavaram em 1846 no território da cidade de Nimrud. Até hoje é apenas um dos 2 obeliscos assírios completamente intactos.
Sua altura é de 198 centímetros, é esculpida em calcário preto. Este obelisco é um objeto de estudo extremamente interessante. Por exemplo, acredita-se que contém a imagem mais antiga de um judeu. Mas nós, é claro, estamos interessados em coisas anômalas, nomeadamente nos estranhos híbridos de pessoas e animais presentes nas cenas cotidianas do obelisco entre pessoas comuns e animais comuns. Este obelisco foi criado em homenagem ao 31º aniversário do reinado de Salmaneser III e retrata como os povos conquistados trazem diversas oferendas ao governante assírio. Entre as oferendas estão todos os tipos de animais, os mais comuns e representados de forma bastante naturalista: elefantes, camelos, leões, cavalos. E ao lado deles estão criaturas bizarras com corpo de animal e cabeça e mãos de homem. Os defensores da teoria do paleocontato os consideram híbridos, acreditando que os antigos alienígenas criaram esses monstros para algum trabalho específico ou apenas para diversão. Existem apenas 2 cenas no obelisco com esses híbridos. Em uma, 2 pessoas seguram 2 híbridos muito grandes em uma corrente. No segundo, 2 híbridos são conduzidos atrás de um elefante com coleiras curtas. E o terceiro híbrido, um pequeno, provavelmente um filhote, é simplesmente carregado por uma pessoa nos ombros como um macaco domesticado. Existe a hipótese de que essas criaturas sejam apenas macacos, e não alguns híbridos fantásticos. Dizem que trouxeram babuínos ou mandris capturados na África como animais de estimação exóticos para o rei assírio como presente. Contudo, as cabeças destas criaturas são demasiado humanas. Nem os babuínos nem outros primatas de cauda grande têm cabeças redondas e nariz proeminente. Então talvez seja um chimpanzé ou um gorila. Mas o nariz deles também tem um desenho diferente, e eles não têm cauda, mas nas cenas do obelisco as caudas são claramente visíveis. Também é impressionante o quanto esses híbridos se assemelham às antigas esfinges egípcias. O mesmo penteado, o mesmo corpo, semelhante ao corpo de um leão. A julgar por essas cenas, os híbridos podiam andar sobre as patas traseiras e eram todos mais baixos que os humanos. Nenhuma roupa é vista neles, e um deles tem o que parece ser pelo na parte superior do tronco e nas pernas. Criaturas híbridas incomuns são encontradas regularmente em baixos relevos e afrescos antigos, bem como em mitos e lendas de diferentes civilizações. Os cientistas acreditam que estes são simplesmente produtos da imaginação humana. E isso é parcialmente verdade, porque com muita imaginação uma pessoa pode até criar uma tribo de pessoas sem cabeça, cuja boca fica na barriga, ou pessoas com uma perna grande com a qual se protegem da chuva. Mas algumas dessas imagens podem muito bem ser baseadas no que uma pessoa viu com seus próprios olhos, ou seja, essas criaturas eram completamente reais.